Seja muito bem-vindo ao Código 171. Deixa eu te contar uma história. Uma empresa com mais de 90 anos de mercado, presente em todo shopping que você já entrou, listada na Bolsa de Valores, auditada pelas maiores empresas do mundo, controlada por 3 dos homens mais ricos do Brasil. Uma empresa que você conhece, que você provavelmente já comprou e compra, e que estava mentindo nos balanços por pelo menos 10 anos. 25 bilhões em fraude, a maior da história do mercado brasileiro. E 3 anos depois, ninguém foi preso. Esse é o Código 171. E hoje, a história da Americanas. 11 de janeiro de 2023, uma quarta-feira. Sérgio Rial tinha acabado de assumir como CEO da Americanas. 10 dias no cargo. O cara era respeitado. Ex-Santander, conhecido por fazer turnaround em empresas, mas quando ele foi olhar os números de perto, encontrou um buraco. Naquela noite, a Americanas publicou o que o mercado chama de fato relevante. O comunicado dizia que foram identificadas inconsistências contábeis. Inconsistências. Esse é o termo técnico para dizer a gente estava mentindo nos balanços. O rombo inicial? 20 bilhões. Sérgio Rial renunciou no dia seguinte. E as ações da Americanas caíram 77% em um único pregão. Foi a maior queda de uma ação na Ibovespa desde 1994. 8 bilhões de valor de mercado evaporaram em um dia. Agora vem a parte que todo mundo quer entender. Como é que você esconde 25 bilhões? A resposta envolve 2 siglas que você nunca ouviu falar, mas que vão te fazer entender como o varejo brasileiro funciona. A primeira, VPC, Verba de Propaganda Cooperada. Funciona assim. Você é a Americanas. Você compra geladeiras da Brastemp. A Brastemp te diz: coloca a minha geladeira em destaque na loja, faz uma propaganda bonita e eu te dou um desconto. Esse desconto é a VPC. É uma prática comum no varejo. Legítima. O problema? A Americanas estava registrando VPCs de contratos que nunca existiram. Eles inventavam propaganda, inventavam desconto e lançavam no balanço como se fosse receita real. 21,7 bilhões em VPCs fictícias. Isso infla o lucro. Lucro maior, bônus maior para os diretores. Lucro maior, ação sobe, acionista fica feliz. Todo mundo ganhando, com dinheiro que não existia. A segunda parte da fraude, risco sacado. Funciona assim. Americanas compra mercadoria de um fornecedor. Mas em vez de pagar direto, ela pede para o banco pagar. O banco paga o fornecedor e a Americanas fica devendo para o banco. Isso é uma dívida bancária. Deveria aparecer no balanço como empréstimo. Mas a Americanas não registrava, ou registrava errado, como se fosse dívida com o fornecedor, não com o banco. 18,4 bilhões em risco sacado escondido. Junta PVC falsa com risco sacado escondido e você tem uma empresa que parece saudável, mas está afundada em dívida. Segundo a Polícia Federal, isso aconteceu por mais de uma década e ninguém percebeu. Como ninguém viu? Essa é a pergunta de 25 bilhões. Como é que uma fraude desse tamanho pode ter passado despercebida por 10 anos? A Americanas era auditada pela PwC, uma das maiores auditorias do mundo. Era listada na B3, fiscalizada pela CVM, analisada por dezenas de bancos, e ninguém viu nada? Tem algumas explicações possíveis. A primeira é que a fraude era sofisticada.
acontecia em várias unidades diferentes, com vários contratos pequenos que, somados, viravam bilhões. A segunda é que a empresa trocou de auditor. Em 2019, a KPMG estava auditando Americanas e começou a fazer perguntas sobre VPC e a risco sacado. Pouco depois, a Americanas trocou para PwC. Coincidência? A terceira explicação é mais incômoda. Os bancos que emprestavam dinheiro para Americanas eram os mesmos que tinham analistas recomendando a ação. Bradesco, Itaú, BTG, Santander, todos credores, todos com relatórios dizendo compra. Quando você ganha dos dois lados, você não tem incentivo para olhar com cuidado. Agora, em janeiro de 2026, a CVM abriu 2 novos inquéritos. Um para investigar os bancos, outro para investigar o Conselho de Administração. 3 anos depois, ainda estão investigando. A Polícia Federal indiciou 13 ex-executivos. E o principal nome, Miguel Gutierrez, ex-CEO da Americanas, ficou 20 anos no cargo. Segundo a CVM, ele foi o arquiteto da fraude, o líder do esquema. Quando a bomba estourou, Miguel já estava na Espanha, com cidadania espanhola, e em julho de 2024, a Polícia Federal conseguiu prendê-lo em Madrid. Ficou preso um dia e a Espanha soltou. Por quê? Porque a Espanha não extradita seus cidadãos. Então, o homem acusado de liderar a maior fraude corporativa do Brasil está livre na Europa. Em outubro de 2025, ele foi condenado a 19 anos de prisão por organização criminosa e corrupção. Mas, como ele está na Espanha, a sentença não foi executada. E agora vem a parte que incomoda muita gente. A Americanas não é uma empresa qualquer. Ela pertence a 3 dos homens mais ricos do Brasil: Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles, Carlos Alberto Sicupira. Juntos, têm um patrimônio de 150 bilhões. São donos da Ambev, do Burger King e da Kraft Heinz. Eles compraram a Americanas em 1982. Ficaram mais de 40 anos no controle. O próprio Sicupira presidiu o conselho de administração. Sua filha e o filho de Lemann também eram conselheiros. E eles não sabiam de nada? A Americanas diz que não, que a fraude foi obra exclusiva da diretoria, que o conselho foi enganado. E até agora as investigações não chegaram aos bilionários. A CPI das Americanas terminou sem indiciar ninguém. Mas deixa eu te contar um detalhe. Depois da fraude estourar, Lemann, Telles e Sicupira injetaram 12 bilhões na empresa e aumentaram sua participação para mais de 50%. Ou seja, eles voltaram a ser os controladores. A mesma família que estava no comando durante a fraude está no comando da recuperação. Hoje, fevereiro de 2026, a Americanas ainda está em recuperação judicial. Ela devia 43 bilhões, renegociou para 1,9 bilhão. Fechou mais de 200 lojas, demitiu milhares de funcionários. A ação que valia R$12, hoje vale menos de R$6, uma queda de mais de 95% desde o escândalo. A empresa diz que espera sair da recuperação judicial até o final de fevereiro de 2026. Cara, eu trabalho no banco há anos, e casos como esse me faz pensar em algumas coisas. A primeira é que a auditoria não é garantia de nada. A PwC é uma das maiores do mundo, e não viu, ou não quis ver, um rombo de 25 bilhões. Quando você olha um balanço auditado, você está confiando que alguém fez o trabalho direito. Mas auditor é pago pela empresa que ele audita. Pensa nisso. A segunda lição é sobre governança. A Americanas tinha conselho de administração, tinha comitê de auditoria, tinha tudo o que o mercado pede. E não adiantou de nada, porque governança no papel não significa governança na prática.
E a terceira lição é a mais dura. No Brasil, o tamanho do crime determina a punição. Quem rouba R$ 100 no supermercado vai preso no mesmo dia. Quem frauda 25 bilhões contrata advogado caro, vai para a Europa e espera prescrever. Isso não é opinião, é o que está acontecendo. Se você conhece alguém que ainda acha que o mercado é justo, que balanço auditado é garantia, que empresa grande não quebra, manda esse episódio, porque a maior loja do Brasil estava vendendo mentira. Esse foi o Código 171. Se você curtiu, já sabe. Segue o podcast, avalia com 5 estrelas e compartilha com alguém que precisa ouvir. A gente se vê no próximo golpe.